nos corredores do varejo. Esse é o podcast da Front Pesquisa com produção da WP Cons. É um lugar onde semanalmente nós recebemos profissionais do mercado varejista de shopping center para falar sobre vários assuntos, sobre tendências, sobre gestão. Neste episódio, Juliana Piai, sócia da Front, e eu, Thaís Barrov, conversamos com Alexandre Satos, gerente de ESG da Ancar Ivanhoe. O Alexandre é publicitário de formação, começou sua vida profissional na Petrobras, na área de energias não renováveis, e lá ele passou por diversas áreas, comunicação interna, responsabilidade social e sustentabilidade. Ele também trabalhou na Brookfield Energias e na Engie Brasil. Nos últimos anos, ele voltou sua carreira para a área de ESG, o que lhe rendeu o convite para assumir essa área na Ancar. Alexandre, obrigada por aceitar esse nosso convite. Quando a gente pensou em falar nessa agenda, a gente logo pensou na Ancar como uma referência, né, uma empresa que tem como um dos seus pilares essa agenda, então a gente pensou logo em vocês, né, na empresa, e aí chegamos até você. Então, meu muito obrigada por aceitar e por estar aqui para a gente fazer essa gravação. Acho que a gente pode começar, então, justamente se apresentando, contar um pouquinho para quem está ouvindo a gente sobre a Ancar, sobre as iniciativas da Ancar e, principalmente, hoje, qual é o seu papel dentro da empresa? Muito prazer em conhecê-las também, Juliana, Thaís. Obrigado pelo convite. Acho que a gente está num momento muito importante assim, de uma transição aqui da companhia em relação à agenda ESG. E cada oportunidade que a gente tem de poder falar um pouquinho sobre esse trabalho, para a gente é muito relevante. É uma grande responsabilidade, na verdade, mas também é muito importante para nós. Então, parabéns também pelo podcast. Acho que é um veículo de comunicação bem importante para poder disseminar de maneira clara e precisa essa agenda que virou moda, né? Que virou febre nos últimos anos aí na agenda do mercado corporativo. Alexandre, você falou, uma das últimas coisas que você falou é que a Ancar decidiu organizar e entrar de cabeça nessa agenda a partir do ano passado, né, desde o ano passado, mas eu queria entender um pouquinho melhor isso, queria que você contasse um pouco sobre isso, porque eu tenho uma sensação de que a Ancar sempre foi uma empresa muito preocupada com toda essa temática, né? A gente conheço vários projetos da Ancar, tipo o Plantando Amanhã, Escola Jardim Ipiranga, a universidade, né, o UAI. Então, tem várias iniciativas que, na minha cabeça, já diziam muito assim, a Ancar é uma empresa bastante direcionada para essa temática. E aí você disse, eles resolveram ano passado organizar. Me conta um pouquinho sobre isso, o que é isso, né? Juntar todos esses programas é parte do seu trabalho? A sua sensação está perfeitamente correta, né, com relação a percepção que a companhia tem esse olhar. Então, acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho, até a história da própria companhia, que ela se confunde com essas questões que você mencionou, e principalmente com o mercado de shopping centers no Brasil, né? Os primeiros shopping centers do Brasil foi fundado pela Dr. Sérgio Carvalho, né, que é o fundador do Ancar. Desde então, esse princípio de relacionamento com o equipamento shopping center no Brasil vem sendo moldado pela Ancar Ivanhoe, pelo grupo Ancar Ivanhoe. E é muito genuíno, hoje dentro da empresa eu consigo ter a confirmação exatamente disso, é muito genuíno o relacionamento dos funcionários e das funcionárias com relação ao que a Ancar se propõe a entregar para a sociedade de um modo geral, né? Isso sempre foi uma máxima do Dr. Sérgio, que os filhos herdaram essa questão, né? Hoje nós temos aí na copresidência da companhia o Marcelo Carvalho e o Marcos Carvalho. Então, é muito forte esse DNA da empresa, de que é uma empresa socialmente responsável,
A gente entende que os nossos shoppings são agentes transformadores da sociedade, de um modo geral. Então, eu até ouvi na última Abraço, que eu participei, uma frase que me chamou bastante atenção do presidente da Abraço. Ele falou que shopping center é uma iniciativa privada com uma alma pública, né? Por conta no Brasil, de como é que ele se dá na relação com a comunidade, com a sociedade de modo geral. O shopping center hoje, no Brasil, é você ter um espaço de troca, de celebração, de entretenimento, de gastronomia, não só além, não apenas um centro de consumo especificamente, mas a gente tem, por exemplo, nos nossos corredores, né, anualmente, 250 milhões de visitas. Vocês imaginem o que isso se dá em termos de relacionamento que a gente pode obter nessa construção de relacionamento. Então, esse ecossistema é um sistema bastante complexo, que desde a sua fundação, o grupo, a empresa, os líderes da empresa têm essa mentalidade, né, de sempre tentar devolver para a sociedade tudo o que a companhia foi conseguindo, de modo positivo. Então, apoio a projetos sociais, discussões sobre eficiências das operações dos próprios shoppings, né? Cada shopping tem lá o seu comitê de sustentabilidade, que discutem periodicamente como é que o sistema operacional do equipamento pode melhorar, de modo que ele possa ter uma atuação mais sustentável, digamos assim. As próprias evoluções e discussões como diversidade e inclusão já acontecia no grupo, só que numa outra nomenclatura, né? E eu entendo que muito do que as empresas, inclusive a Ancar, vem chamando efetivamente de ESG agora, lá atrás, essas empresas já tinham isso no DNA, já faziam esses processos, já tinham esses movimentos. Então, com certeza, a Fira sempre teve um olhar muito direcionado para essas questões. Eu vou chamar nesse momento agora de questões mais voltadas para a sustentabilidade, mas na frente a gente separa um pouquinho esses conceitos para deixar claro para todo mundo. E a ideia foi que, obviamente, com o passar dos anos, né, com as demandas sendo mais apuradas pelos investidores, principalmente, e com esses conceitos tendo sido mais efetivamente destinados para essa nomenclatura de ESG, a empresa fez um movimento natural de acompanhar essa evolução conceitual e criar uma área especificamente para endereçar esses temas que já eram endereçados na companhia, mas agora sob uma batuta, digamos assim, de uma agenda ESG efetivamente. Claro, né, que a gente ainda tem um caminho pela frente para evoluir em alguns aspectos dessa agenda, que não eram vistos sob a ótica da sustentabilidade, mas sim, com certeza, é um processo de evolução, essa estruturação dessa área. Entendi. Eu vou aproveitar que você falou em esclarecer os conceitos e te pedir justamente isso, para você esclarecer para a gente, quem não conhece o assunto a fundo ainda, o que é essa agenda ESG na prática. E as diferenças, né, na prática, na teoria, e acho que é importante a gente falar das diferenças entre ESG e sustentabilidade, porque você começou falando, mas acho que esse é o momento ideal para a gente esclarecer e colocar todo mundo na mesma página. Claro, eu gosto muito dessa discussão, que não existe ainda uma verdade absoluta sobre essas questões, mas é bom a gente tentar compreender e refletir sobre alguns aspectos do porquê que a gente está nesse cenário hoje, né? E para onde a gente vai caminhar daqui para frente. Embora essas três letrinhas tenham ganhado força aí nos últimos 2 anos, digamos assim, tem até uma pesquisa muito bacana do Grupo Stiling com uma rede Pacto Global que mostrou que entre 20 e 21, teve um salto de quase 7 vezes a mais a busca por essa expressão nas redes sociais, de modo geral, na internet, de modo geral. Então, pela expressão ESG. ESG. Então, vocês percebam o quanto que começou a ficar popular a expressão nos últimos 2 anos, né? E, basicamente, eu gosto assim, de frisar, para efeitos didáticos, a sigla ESG ela tem a data, né, de instauração de 2004. Na verdade, ela surgiu a primeira vez em 2004, assim, no mercado como um todo, como uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de instituições financeiras na época, a partir da publicação chamada Who Care Wins, né? Quem se importa ganha, na tradução mais literal. Então,
Nesse momento ali, surgia uma definição efetivamente mais clara do que era ESG, e basicamente era, CEOs, instituições financeiras, não está na hora de vocês começarem a colocar na conta de vocês, do lucro da empresa de vocês, outros aspectos que não somente os aspectos financeiros? Será que não é o momento da gente começar a avaliar aspectos sociais, aspectos de governança, aspectos ambientais na identificação e obtenção de lucros das instituições de vocês? Então, inicialmente, a expressão ela começou a reverberar com mais força no mercado financeiro, a partir de fundos de investimento, de gestores financeiros de modo geral. E ao longo da década, nos últimos anos, logo em seguida foi instituído o PRI, que é mais ou menos um grupo de instituições e de empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável, né? De empresários, efetivamente, começaram a olhar, de fato, essa agenda para dentro da empresa, e aí a expressão começou a migrar para dentro do mundo corporativo. E aí, nos últimos 2 anos, ganhou força total na agenda corporativa da maioria dos CEOs, gestores e gerentes de empresas, que começaram a ter a atenção de que esses aspectos, inicialmente não financeiros, previstos na agenda ESG, causariam impactos financeiros nos seus negócios. E aqui eu acho importante frisar, que eu acho que a grande diferença quando a gente fala de ESG, né, ou no português ASG, também como é comum a gente ouvir, né, de ambiental, social e de governança, e a diferença para a sustentabilidade é o seguinte: quando a gente fala de ESG, a gente está falando basicamente de risco, mitigação e identificação de risco financeiro do negócio. Porque, inicialmente, a gente precisa responder a um principal stakeholder nesse processo, que é o investidor. Então, embora a gente acaba que no final do dia, a gente vai verificar a convergência dessa agenda com iniciativas de sustentabilidade. Eu estou falando de projetos voltados para o meio ambiente, projetos voltados para a inclusão social, projetos voltados para a compliance. Então, eu acabo que eu tenho uma convergência da pauta para iniciativas de sustentabilidade, mas, basicamente, ESG, eu estou falando de mitigação de risco financeiro. Então, sempre tem um tripé. Eu gosto de também trazer essa ilustração do tripé do ESG, para além das 3 letrinhas, que eu acho que fica mais claro entendendo. Então, basicamente, o ESG é mitigação e identificação de risco, inovação como base para a perenidade do negócio. Eu preciso ter isso no meu composto, ainda mais hoje, vivendo num mundo que sofre pressões de tudo quanto é lado, né, de tudo quanto é aspecto, e construção de narrativa. Se eu consigo interagir esses três pilares, tendo uma agenda ESG como norte, eu consigo convergir esses aspectos e, de fato, implementar uma agenda ESG sólida e genuína. Existem algumas diferenças mais particulares que eu vejo, assim, que, de um modo geral, a gente ainda se esbarra em termos de confusão conceitual, quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade, de responsabilidade social corporativa, de cidadania corporativa, isso acaba que se mistura ali no dia a dia das empresas, né? Mas eu sempre bom frisar que o ESG ele tem uma agenda especial. Eu preciso sempre relacionar esses aspectos, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que aspectos são esses, para o valuation da minha companhia. Porque as demandas que eu tenho no mercado financeiro é valuation, de um modo geral. Então, acho que essa seria a diferença principal, essas expressões nesses termos. Para pegar carona nesse assunto, você pode explicar, então, qual que é o conceito de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade, diferenciando? ESG você já falou que está muito mais voltado, pelo que eu entendi, para mitigação de riscos financeiros, né? Você tem uma agenda direcionada aqui para o acionista. Agora, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de responsabilidade social corporativa, do que a gente está falando que diferencia esses conceitos de ESG? A gente pode dizer, acaba que a gente pode dizer que um processo ou um conceito acaba que ele contempla o outro, de um modo geral, ele faz parte de um grande plano estratégico da companhia, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, por exemplo, é comum acontecer, até por conta dos primórdios do conceito de sustentabilidade, se a gente olhar para trás,
a gente vai ver que o termo começou a ficar muito mais, reverberar com muito mais força na sociedade de modo geral, a partir de questões ambientais, inicialmente. Então, hoje a gente ainda vê muita correlação da expressão de sustentabilidade com iniciativas ambientais, né? Embora a gente hoje já saiba, muito depois do famoso Triple Bottom Line, né, do John Hamilton, que ele disseca efetivamente ali o que é sustentabilidade, quais são os pilares da sustentabilidade. Isso ficou um pouco mais para trás, mas ainda assim hoje causa-se algumas confusões. Mas basicamente sustentabilidade se você tem um negócio, né, que ele gera lucro, porque aqui a gente está falando do segundo setor, estou falando de um olhar de empresa, né, discussão sobre o olhar empresarial. Se eu tenho um negócio que gera lucro, com perenidade, pensando em todos os seus stakeholders, de um modo geral, e com um propósito, eu tenho um negócio sustentável. Perceba que em nenhum momento dessa minha fala eu explicitei a questão de meio ambiente. Eu estou falando de negócios de um modo geral. Então, para eu ter um negócio sustentável, um processo de sustentabilidade estabelecido na minha companhia, eu preciso olhar o negócio como um todo e endereçar esses temas de maneira estratégica, de modo que eles causem de fato, a sustentabilidade do negócio para todas as partes envolvidas. Aí eu estou falando de acionistas, de funcionários, de investidores, sociedade, de questões públicas, instituição civil, de modo geral. Uma empresa não vive sozinha num ecossistema, né? Ela depende de uma inter-relação com esses outros atores. Então, a sustentabilidade, diferente do ESG, no meu ponto de vista nessa questão, ela tem um olhar, ela tem um olhar mais etéreo, assim. Ela é um olhar mais a médio e longo prazo, porque você tem diversas iniciativas que conversam com uma estratégia mais macro, mas você tem uma amplitude de atuação e uma conversa com a maior gama de stakeholders para atuar, por exemplo. E a sustentabilidade, ela vê riscos e oportunidades, diferente do ESG, que no ESG eu trabalho uma agenda basicamente para mitigar riscos. Eu tenho um público-alvo específico para atuar, que é um grupo de investidores, diferente da sustentabilidade, que eu tenho multi-stakeholders para poder atuar especificamente, e eu tenho um período ali para avaliar essas questões com mais urgência, digamos assim. Então, com relação à sustentabilidade e o ESG, eu acho que a diferença maior seria essa. E aí, quando eu falo de responsabilidade social, eu estou falando de uma das iniciativas, uma das estruturas que eu tenho na empresa para poder alcançar esse padrão maior de sustentabilidade, né? A responsabilidade social corporativa, ela é uma estrutura criada para a gente atender e endereçar questões sociais, efetivamente, e aí se dá a partir de apoio a projetos sociais, identificação do público onde você se relaciona, da sociedade onde você está inserida, como é que você pode contribuir para o desenvolvimento local e social de onde o seu empreendimento está inserido. E esse processo, para ele ser um processo de responsabilidade social corporativa, ele precisa ser estruturado, o que é diferente de uma doação pontual, por exemplo. Tem empresa que faz doações pulverizadas, digamos assim, e chama isso de responsabilidade social corporativa, né? Se eu não tenho um planejamento estruturado com metas, indicadores de eficiência, KPIs, que me mostrem que o investimento social privado está trazendo retorno para a sociedade de modo geral e também para o meu negócio, aí sim eu tenho um programa de responsabilidade social implementado. Então, e esse programa vai contribuir para as minhas metas macros de sustentabilidade, porque com a responsabilidade social eu consigo contribuir para ter um negócio sustentável e perene a longo prazo. Alexandre, e você colocou uma coisa aqui no final, que era uma próxima pergunta, assim, é uma dúvida que eu tenho muito quando a gente fala dessa agenda, né, de ESG. Você falou de estabelecer métricas, porque a indústria de shopping, ou as empresas como um todo gostam e precisam trabalhar com métricas, com indicadores de desempenho, para onde está indo, para onde vai, até para enxergar, para fazer uma análise, para prever, né, para onde está indo com métricas, com números. Como que a gente consegue, assim, de uma maneira talvez objetiva,
trazer métricas para as ações e para a política de ESG. Isso é simples? As empresas estão entendendo? Como é que você enxerga isso? Aí você fez a pergunta de R$ 1 milhão. Agora, quem tiver essa resposta agora é resolver o problema do ESG do mundo, na verdade, né? E é uma pergunta interessante, porque a gente vem vivendo, eu tenho participado de alguns fóruns de discussão, alguns webinars também, por tudo que o mundo vem passando nos últimos anos, a gente teve um boom, de fato, da agenda ESG, de um modo geral, no mundo, e agora, ultimamente, a gente tem percebido uma proliferação de um movimento anti-ESG, por N motivos. E aí a gente tem guerra da Rússia, a gente tem uma Europa dependente do gás, a gente tem empresas que começaram com um processo de agenda ESG muito forte e que têm visto, por exemplo, os seus lucros recuarem. A gente está vivendo um mundo inflacionário. Então, isso tudo tem contribuído e fomentado para uma parte dos estudiosos, dos críticos, enfim, do mercado, de que o ESG tem lá suas fragilidades. E a gente precisa ter conversas difíceis, né? E eu tenho conversas difíceis bastante sobre esse ponto, porque uma crítica que se faz à agenda, efetivamente, é justamente essa sua pergunta, Juliana. Hoje não há um rating ou um índice padrão e homogêneo que consiga, claro e especificamente, definir se uma empresa é aderente ou não a uma agenda ESG. Isso no mundo inteiro. Existem muitos grupos hoje no mundo discutindo esse assunto, né? Uma forma de integrar todos esses conceitos, que a gente tenha, talvez, um índice padrão para poder a gente fazer até um grau de comparabilidade entre empresas mais preciso, digamos assim, porque hoje o que a gente tem é parâmetros diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, para empresas de capital aberto, o que a gente pode identificar como uma boa prática de ESG, digamos assim, é estar no ISE da Bolsa de Valores, no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores. Então, ali, as empresas de capital aberto que querem aplicar para o ISE precisam responder, no formulário de referência, né, questões específicas voltadas para esses aspectos ESG, mas que são estabelecidos pelo ISE, o parâmetro ele é do ISE, e aí, se você atingir um determinado score, você, de fato, entra, né, nesse seleto grupo de empresas que respondem essas questões, e você, entre aspas, pode dizer que você atende a critérios ESG. Mas não necessariamente, por exemplo, se você pegar esses critérios do ISE, eles não são os mesmos critérios, por exemplo, para você estar com a aderência alta de ESG da Bolsa de Valores da Nasdaq dos Estados Unidos, por exemplo, de empresas de tecnologia, ou do Dow Jones, por exemplo. Então, reparem que são métricas diferentes de acompanhamento e de avaliação. Então, eu juro que eu gostaria de te responder objetivamente qual é o índice, qual é a métrica para isso, mas, de fato, não há. O que há é um caminho e processos para poder se avaliar essas questões. E as coisas são separadas. Eu vou te dar um exemplo, né, que lá no cara especificamente eu acho legal falar. A gente está no início da nossa jornada. Então, a gente começou agora estudos para poder definir qual vai ser a nossa agenda efetivamente ESG, a nossa agenda 2030 ESG, de compromissos de sustentabilidade, digamos assim, também, para apresentar para a sociedade. Então, como é que a gente está fazendo isso? A gente concluiu um estudo de materialidade do negócio, que foi um primeiro passo bastante relevante para a gente, porque aí a gente consegue, de fato, identificar quais são os temas materiais que nós precisamos endereçar. Esses temas materiais, eles são temas críticos do negócio que podem causar algum impacto no nosso negócio ou no nosso stakeholder. Então, é uma metodologia que a gente contratou, uma consultoria. Então, a partir desse estudo concluído, a gente tem hoje temas materiais que a gente precisa endereçar. Temas materiais na área ambiental, na área de governança e na área social. A partir desse estudo concluído, a gente começou agora um diagnóstico de maturidade ESG. Ele é um estudo mais profundo, onde eu faço um assessment de todos os nossos processos, todas as nossas políticas, todas as nossas iniciativas, entrevista com liderança, percepção ESG de todos os colaboradores, avaliação de benchmark do mercado e comparabilidade com índices. Quais são os índices que conversam com o nosso setor? O que esses índices cobram? O que esses investidores cobram de empresas de administração de shopping centers
com relação a aspectos ESG. E aí eu vou conseguir ter, de fato, um roadmap bem robusto, que eu vou cruzar com essas informações da materialidade e, a partir daí, desenhar a minha agenda ESG 2030. O que eu vou ter de resultado? Pode ser que eu tenha uma Ancar Goal mais aderente a algum tópico de ESG e em outro tópico eu preciso ter um esforço maior para poder evoluir. Não é uma coisa homogênea e linear, né? Eu posso ter uma iniciativa na área social, eu posso estar muito bem, não sei, tá? Que eu estou dando um exemplo para vocês. Eu posso estar na área social, identificar com esses estudos que eu estou bastante aderente a questões considerando premissas e índices de ESG mundiais, e na área ambiental, de repente, eu preciso endereçar alguns temas para poder chegar num patamar mais acima. Então, é essa discussão que a gente precisa ter e precisa entender nesse momento, que não existe um selo ou um índice exclusivo e definitivo que defina que uma empresa é ou não é ESG. Isso, de fato, não existe. O que existe é uma jornada e você vai se encontrando ali nessa jornada quais aspectos que você precisa endereçar melhor no seu negócio. Sim. Alexandre, nessa jornada, né, entendi que é um caminho e que vocês estão no levantamento de dados para trilhar esse caminho, né? Mas falando de uma maneira geral, fora da Ancar e para geral mesmo, né? Como você acha que dá para mostrar a importância de adotar essa agenda ESG para os empreendedores, para as empresas? Tem as questões de ordem prática, como eu te falei, por exemplo, eu posso fazer para vocês um estudo feito em 2020 mostrou que, no Brasil, por exemplo, empresas que compunham o ISE, né, esse índice de sustentabilidade da Bolsa, tiveram uma volatilidade menor do que empresas que não respondiam a esses critérios de ESG. Por outro lado, essas mesmas empresas tiveram uma valorização das suas ações maior do que as empresas que não compunham esse índice. Então, são alguns componentes que apontam para questões mais céticas, que são as questões de decisão de executivos, e você estar, pelo menos com uma atenção a uma agenda ESG, você tem vantagens para o seu negócio, né? Então, essa resiliência de empresas que têm esse olhar é uma coisa que pode ser comprovada através de N estudos que hoje existem disponíveis no mercado. Uma outra questão que eu costumo falar bastante, assim, inclusive com a nossa liderança, com os nossos executivos, com relação às vantagens de se olhar para a agenda ESG, é voltar para a discussão dos riscos, né? Porque uma vez que eu tenho identificado os meus riscos e eu consigo compreender qual é o meu apetite ao risco, porque existem riscos de negócio que eu não vou conseguir eliminar, é fato. Mas eu preciso ter a clareza de que ele existe e o meu apetite a lidar com ele. No nosso negócio isso é muito claro. Eu posso trazer exemplos aqui, por exemplo, o risco de questões sociais envolvendo diversidade e inclusão. O risco de uma denúncia de racismo, por exemplo, em alguma loja de algum dos nossos shoppings. Isso tem que estar claro para mim. E eu, conseguindo avaliar esse risco, que ele é um risco de ESG, especificamente, porque ele pode afetar o valuation da minha empresa. Se eu tiver uma denúncia de racismo em um shopping meu, e eu for uma parte citada, e eu perco esse processo, eu tenho, de fato, um problema acontecendo no valuation da minha companhia, fora a questão reputacional, que não tem nem como mensurar, efetivamente. Então, esse risco, se eu dou atenção para isso, de ordem prática, eu consigo, pelo menos, eliminar parte desse risco e direcionar o meu esforço para o business real da empresa. Então, é mais uma efetividade do meu processo de negócio, tendo atenção para uma agenda ESG. Uma outra prova cabal de que a agenda, eu acho que ela é um caminho sem volta, é se a gente começar a olhar para as novas gerações, né? A gente tem hoje estudos mais do que comprobatórios que as novas gerações, principalmente, levam em consideração aspectos ESG na hora de comprar, na hora de escolher o local para trabalhar, na hora de escolher a empresa para se relacionar. Então, aqui é onde eu acho que, para o nosso negócio, principalmente, varejo, quando a gente está falando de necessidades de consumo do consumidor,
Se eu não estiver atento para essa agenda, entendendo que o consumidor está atento para essa agenda, eu corro um risco desnecessário. Então, eu acho que essas articulações e essas argumentações são que povoam hoje as discussões com os executivos das empresas que estão numa fase de entendimento se é razoável ou não seguir uma agenda ESG. E eu acho que é o melhor caminho para poder seguir, porque a gente está trazendo números. A gente hoje tem cifras na casa de 80 trilhões de dólares em fundos ESG no mundo até 2030, mais ou menos. Então, isso está falando de fundos, de selos, de investimentos em bonds, por exemplo, de fundos que estão buscando empreendimentos com olhar ESG para colocar o dinheiro efetivamente. Então, é um mercado ainda, é um oceano azul, digamos assim, que o executivo precisa estar atento para poder navegar nesse oceano. Agora, Alexandre, você tocou num ponto que eu achei interessante. A indústria de shopping, você não pode pensar no ESG voltado especificamente, voltado só para dentro, porque você tem lojistas dentro do shopping, né? Como é que funciona essa coordenação das ações? Porque não adianta a administradora ter iniciativa se os lojistas não tiverem imbuídos dessa mesma preocupação. Como que vocês pensam essa articulação? Se é que vocês já chegaram nessa fase? E que dicas você daria para outras indústrias que talvez enfrentem esse mesmo dilema de ter que integrar suas ações, suas iniciativas com outras empresas que têm iniciativas diversas ou demandas diversas? Eu tenho percebido que a questão de gestão de stakeholders é uma questão crucial para a implementação de uma agenda ESG, né? Porque o nascedor desse conceito é eu entender valor para o meu negócio e valor para os meus stakeholders, né? No caso da administração de shopping centers, de fato, lojistas é um tema bastante desafiador, digamos assim. A começar pela variedade de lojistas que nós temos nos nossos shoppings, né? Eu estou falando de uma empresa, em um shopping, eu negocio com uma empresa que tem um olhar e recurso disponível para poder implementar uma agenda ESG. Vamos pegar um exemplo básico, tá? Eu tenho uma empresa que consegue dar uma destinação para resíduos de maneira profissional e eu tenho pouca energia para discutir com ela de como ela tem que endereçar esse assunto, porque resíduo é um tema crítico do negócio, por exemplo, um tema ESG crítico do negócio. E eu tenho uma empresa pequena dentro do meu mall que, ainda em função da pandemia, teve todo um processo de deterioração da sua questão financeira. Como é que eu vou cobrar dessa empresa, ou, entre aspas, negociar com essa empresa, o mesmo que eu negocie com uma empresa grande que já tem uma cultura voltada para essa agenda, né? Então, esse é um desafio bem complexo que a gente está lidando agora. A gente está no momento agora com esses estudos, até porque a gente passou por uma avaliação de stakeholders e lojistas, foram um desses nossos stakeholders prioritários de avaliação, para a gente poder entender, para além das questões de conscientização que a gente já faz, né, a gente já tem processos de estruturação e a gente leva a nossa estrutura para o lojista através de palestras, a nossa universidade corporativa, a UAI, lojistas, a gente começou agora a trabalhar o tema ESG e disponibilizar cursos, né? A gente vai começar a disponibilizar cursos para o lojista entender a importância dessa agenda, não só para o nosso ecossistema, para o negócio dele, né? Efetivamente, quando eu estou falando com o lojista, por exemplo, que é importante dele priorizar a contratação de mão de obra local, por exemplo, para o negócio dele, que está ali naquele bairro, e mostrar valor para ele, por que isso é importante para o negócio dele, a ideia é que ele compre. Então, inicialmente, é um trabalho de conscientização e conexão. Essa é a dificuldade. E a gente está discutindo e evoluindo, não só lojista, tá, Thaís e Juliana? Se a gente pensar, por exemplo, em cadeia de fornecedores, desses lojistas, por exemplo, olha o quão complexo eu consegui avaliar, por exemplo, como é que um fornecedor de uma loja pequena entrega para ele num caminhão a diesel, quando eu estou discutindo emissões climáticas na minha companhia. E isso é escopo 3. Né? Embora eu não seja obrigado a reportar escopo 3, mas a tendência,
pelo cenário que a gente vê no mundo com relação à questão climática, é que eu comece também a dar atenção para os condutores. Então, imagina que eu tenho que negociar com ele, você não vai poder mais usar diesel no caminhão que entrega o seu produto aqui no shopping. Mas o que eu vou usar? Você vai ter que usar um biocombustível, vai ter que, de repente, pensar em eletrificar. É óbvio que eu não consigo conversar isso de maneira taxativa, impositiva, no ecossistema que eu tenho hoje no Brasil, de um modo geral, né? Então, o desafio, o esforço é esse, é entender onde é que estão as particularidades de cada lojista, obviamente conectada com a minha estratégia macro. Eu não posso nunca me distanciar da minha estratégia macro, né? Porque eu vou precisar seguir essa estratégia ao longo dos anos e trazer essas partes interessadas para o jogo, né? E contribuir para que eles possam também evoluir nessa agenda. Talvez a gente possa evoluir com discussões que a gente está começando a fazer na companhia agora, instrumentos jurídicos para isso, né? Instrumentos contratuais, avaliações de fornecedores, onde a gente pode colocar pesos para determinados aspectos não financeiros. Se o fornecedor ele tem um olhar e um atendimento melhor para aquele aspecto, ele vai ter um score maior e aí ele tem de repente, uma prioridade em estar no meu mall. Obviamente, hoje que isso não é fator determinante para essa operação vir ou não vir para o meu mall, mas eu preciso começar a provocar essas discussões mais de instrumentos mais legais de avaliação dessas questões de ESG. Acho que essa é uma questão, eu imagino, e essa, pelo que a gente veio conversando até agora, me pareceu uma questão muito pontual, um diferencial de como tratar o tema ESG dentro do shopping. O que você vê de particularidades desse tema ESG, especificamente para a indústria de shopping center? Ótima pergunta. Eu acho que a diversidade que nós temos no negócio, principalmente com relação a stakeholders e operação, eu acho que é o grande X da questão de como é que a gente evolui nessa agenda. Porque a gente tem um mercado muito complexo ainda, e essa complexidade eu acho que ela tem aumentado quando a gente olha o relacionamento. Vamos colocar sempre o consumidor no centro do negócio, que eu acho que é a discussão que a gente tem aqui na companhia, né? É sempre o consumidor no centro do negócio. Então, a gente ainda está entendendo como é que esse consumidor está se relacionando com a sua necessidade e os seus desejos de compra. Mudou. A forma como eu comprava, como a minha mãe comprava, ela é diferente de como as gerações atuais, a própria geração Z, se relaciona com isso. Eu vejo que a gente está hoje muito mais numa cultura de usar do que numa cultura de ter e de possuir. Como é que eu, shopping center, que tenho o consumo efetivamente ali como um dos meus maiores business, né, um dos meus maiores negócios, vai se relacionar com essas questões. Então, aí, o porquê da gente também estar investindo massivamente em inovação, a gente poder entender o comportamento do consumidor também. Então, quando eu me deparo com isso, eu preciso fazer a minha agenda convergir para esse consumidor. Eu preciso entender que esse consumidor, hoje, ele dá atenção para esses aspectos. Existe uma porcentagem alta de escolha na hora da compra, onde o consumidor avalia e pondera questões sociais, ambientais e de governança na hora de comprar. Isso está no centro do meu negócio. Então, quando eu tenho negociações, por exemplo, com diferentes condomínios, como vocês sabem, a gente não tem uma gestão homogênea com cada um dos nossos shoppings. A gente tem de respeito a uma estrutura, efetivamente, condominial, com outros sócios, com os próprios lojistas, enfim. Essa diversidade de pontas para administrar, que eu acredito que seja uma particularidade do setor e que cause, e que ao mesmo tempo traz um desafio maior de implementação da agenda. Quando eu olho lá, por exemplo, a energia, eu estou construindo uma usina. Estou construindo uma usina hidrelétrica, uma usina eólica, por exemplo, que era a minha área de atividade. O meu foco está ali. Naquele município, eu tenho premissas ambientais do órgão de licenciamento ambiental que eu tenho que seguir, não é conversa, não é passível de negociação. Eu tenho premissas do investidor com relação tanto em relação a valores, investimentos a prazo, enfim, para poder seguir também investimento. Eu tenho um público muito claro de atuação.
né? E é um escopo com começo, meio e fim. Agora, você imagina um shopping em operação, né? Eu tenho comunidade no entorno, eu tenho que essa comunidade ela varia também de acordo com a minha atuação, eu estou impactando no negócio naquela sociedade, eu tenho os próprios lojistas, eu tenho fornecedores, às vezes quarteirizados, quinteirizados desses lojistas que precisam chegar no shopping para poder entregar os seus produtos, eu tenho toda uma infraestrutura local de mobilidade para as pessoas chegarem no shopping, efetivamente, eu tenho a discussão de veículos de chegarem no shopping, então, se eu estou discutindo emissão climática, que é um tema material do meu negócio, e eu tenho no meu negócio estímulo e incentivo à chegada de cada vez mais carros no shopping, como é que eu discuto essas questões, entendendo que cada vez mais eu tendo a ter um número decrescente de carros na sociedade, até por conta dessas gerações que têm isso em mente, né? Eu vejo hoje, você tem primos, afiliados mais jovens agora, na idade de ter carro, efetivamente. Quando eu tinha 18 anos, eu queria ter um carro. O pessoal hoje não quer ter carro com 18 anos. Ou usa Uber, ou usa moto elétrica, ou usa carro elétrico. Então, eu acho que essa particularidade do negócio esse o nosso desafio, Thaís, de casar todos esses stakeholders com essas particularidades de cada um, com o foco do nosso negócio, que é o consumidor. Baita desafio, né, Alexandre? Porque você tem um bicho mais complicado do que o consumidor, não conheço. O consumidor é difícil. É difícil. Não, sem contar que cada shopping é um universo particular, né? Isso deve ser muito complicado de articular. Você não consegue pensar na indústria como um todo. Acho que você tem que focar o seu olhar para cada empreendimento e entender a dinâmica e as complexidades de cada empreendimento. Imagino que deve ser desafiador. Cada empreendimento, cada localidade. Imagina que eu tenho um shopping lá no Nordeste, eu tenho um shopping aqui em São Paulo, as mesmas iniciativas que eu coloco para um, obviamente elas não funcionarão para o outro, embora eu tenha que atender ao tema macro para os dois. Então, essas nuances precisam ser observadas com mais cuidado, né? E a gente discute isso muito também na própria Abraço, né? A gente se encontra, tem conversado bastante com outros shops, com outras administradoras sobre o tema, sempre com a intermediação da Abraço, e essa é uma questão que a gente vem discutindo bastante, como é que a gente, num universo tão com dificuldade de uma homogeneidade, a gente consegue endereçar uma agenda relevante para o setor. Qual é a agenda relevante para o setor? Onde cada administrador vai poder contribuir positivamente para essa agenda, e aí unindo esforços mesmo, né? Contribuindo de maneira positiva e integrada nesse sentido. Sem dúvida. Alexandre, lá atrás você falou assim, a agenda SG ganhou o holofote, o boom da agenda SG nos últimos 2 anos, né? E acho que vários convidados que a gente trouxe aqui nesse podcast falou disso, né? Dessa agenda. O SXSW falou, na NRF se falou muito. Então, você acredita esse boom, essa explosão da agenda, né, das conversas sobre desses últimos 2 anos, a pandemia? Eu entendo que a pandemia, infelizmente, ela acelerou essa discussão. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, especificamente para o nosso negócio, né, de shopping. Imagina que a gente teve um período aí destruidor, de um modo geral, para a sociedade, sem sombra de dúvidas, né, em questões humanitárias, sanitárias, enfim, sociais. Inclusive, se você pegar o último relatório do World Economic Forum, você vai lá ver que os primeiros 4 riscos globais do farol para os próximos anos, os 3 primeiros são ambientais e o 4º é questão social. Então, a gente terá ainda pela frente um processo de destruição social muito grande no mundo, de um modo geral. No Brasil, infelizmente, não é diferente esse cenário. Então, acho que a pandemia ela trouxe uma antecipação dessas discussões, desses aspectos não financeiros, para o business, né, para o coração da discussão. Você imagina o cenário que a gente passou nos últimos anos, né, de ter o nosso direito de ir e vir interrompido, né? Entre aspas, foi isso que aconteceu. A gente precisou, quem teve a oportunidade e o privilégio de
de estar nas suas casas, enfim, a gente ficou impedido de executar processos, de ir a determinados lugares, e os nossos shoppings estavam fechados, completamente fechados. Então, como é que a gente sobrevive a esse cenário, né, a partir dessa discussão, com essas cobranças que ainda existem, efetivamente, dos investidores, dos sócios da sociedade, né? Então, sem sombra de dúvidas, a pandemia ela trouxe uma aceleração dessas discussões. E por um outro lado, acabou que a pandemia ela também trouxe, voltando para a questão do consumidor, né? O consumidor ele ficou lá, começou a se relacionar de maneira diferente com a questão da compra, né? O consumidor ele começou a olhar mais para as questões online, digamos assim. Ele não podia ir mais no local comprar alguma coisa ou criar aquele momento que o shopping proporciona, né, de entretenimento, de você distrair. Então, o consumidor ele começou a ter uma atenção mais direcionada para o computador ou para o telefone para executar a compra dele, efetivamente. Será que a gente já estava preparado para esse movimento? Né? É uma dúvida, é um questionamento, uma reflexão que eu faço. Será que a gente já estava totalmente preparado para esse cenário que iria acontecer? Eu acho que, independente da pandemia ou não, esse cenário já estava desenhado, ele só foi acelerado, né, pelo processo da pandemia. Então, esse consumidor ele começou a ter, eu acho que, um olhar mais crítico, de novo, para o que ele consome, para o que ele compra, porque ele começou a ser bombardeado ali na telinha do computador dele, na tela do celular dele, com informações, de um modo geral, de aspectos que ele não observava. Muitas empresas na pandemia, gente, foram deixadas de lado por não atenderem questões que supostamente iam contra as premissas ESG que estavam na cabeça do consumidor. Empresas que, por exemplo, demonstraram, e aqui sem nenhum julgamento de valor, né? Eu estou trazendo efetivamente dados práticos do que aconteceu. Empresas que se posicionaram em determinado momento com relação a aspectos, por exemplo, sociais, em relação à pandemia, e isso reverberou na imprensa de um modo avassalador, foram boicotadas por consumidores, efetivamente. As pessoas deixaram de comprar nessas empresas. Então, você imagina o quão foi desafiador viver esse momento de shopping fechado, de ter que se redescobrir como é que as operações continuavam e ainda ter que lidar com essas questões, essas novas necessidades do consumidor. Se o consumidor olha para a sua empresa com uma operação que dentro do seu shopping, que na cabeça dele a operação não está alinhada com os valores que ele julga serem os valores adequados para uma nova sociedade, ele não compra. E não compra mesmo. Né? A gente tem a Greta também como uma voz desses novos jovens com relação ambiental. Os jovens seguem o que a Greta fala. Ela mobiliza no mundo milhares de jovens que têm o poder, sim, de boicotar empresas que não estejam adequadas com esse movimento. E eu acho que a pandemia trouxe uma força muito para isso. Mas a gente não precisa olhar só a pandemia, infelizmente, tão ruim como foi, como ainda está sendo, só sob a ótica negativa. Né? A gente tem que tentar trazer um aprendizado desse processo para o nosso negócio, efetivamente. Então, esse aprendizado que a gente está vivendo agora, né, de uma maneira mais acelerada, eu entendo que vai ser benéfico para os próximos anos. A gente vai sofrer um pouquinho nessa curva de aprendizagem agora, nesse primeiro sprint, mas eu acho que, em contrapartida, a gente vai também antecipar muitos processos positivos que talvez estariam para mais 10, 15 anos aí para frente. Até que a gente precisa sobreviver, né? O negócio precisa continuar existindo. Sim, sim, sem dúvida. Deixa eu pegar um gancho aqui, Ju, rapidinho. Alexandre, eu não sei se eu interpretei corretamente a sua fala ou não, mas eu queria saber se você acha que existe um problema de informação, talvez, sobre o que são os valores, efetivamente, do ESG. Porque você falou, essa nova geração segue muito o que a Greta fala. Você acha que existe um problema ali de entendimento, de informação, de entendimento dos conceitos sobre o que são esses valores de verdade, ou o que é uma empresa alinhada a esses valores? Foi o que eu falei, eu acho que a gente está num momento de construção,
desses entendimentos, né? Por isso que eu digo que não há uma verdade absoluta ainda sobre o que é ou o que não é. Isso falando empresarialmente falando. E aí também por isso que eu trouxe o que eu tenho percebido do aumento expressivo dessa agenda anti-SG no mundo de um modo geral, né? Porque são as conversas difíceis, tá? Isso que a gente precisa ter, né? Que valores são esses, né? Quais são os valores efetivamente que a gente tem hoje alinhados entre sociedade e empresa? Isso depende da empresa, depende da sociedade, depende do país que a gente está falando. Então, isso a gente vai, esse estudo, quando eu falei que esses valores e essas necessidades do consumidor, eles estão se remoldando, e a gente está nesse momento agora de aprendizado desses novos valores, é exatamente por isso. Porque, inclusive, mesmo essas discussões que têm, por exemplo, na voz da Greta, bastante força, bastante reverberação, mesmo essas falas, elas não são totalmente verdades hoje ainda. A própria discussão climática, existem N discussões de taxonomia europeia, americana, e aqui no nosso universo brasileiro, do que é uma transição energética, como a gente chama de transição justa, né? É a transição que a gente não deixa ninguém para trás, efetivamente, se a transição é essa, ou não é esse o caminho. Então, essa percepção de valores é uma percepção momentânea. Quando eu falo de que consumidores, pessoas de modo geral, indivíduos, deixam de seguir ou deixam de comprar em alguma marca, em alguma loja, porque ela não percebe naquela marca, naquele shopping, digamos assim, o valor que ela entende que deva ser seguido, é uma questão momentânea por tudo que a gente está vivendo. Então, essa geração mais nova, ela tem uma tendência forte a ter um olhar mais específico para essas questões de diversidade e inclusão, de equidade, de capital social, de capitalismo consciente. Eu acho que a gente vive, no momento atual, uma discussão do próprio modelo capitalista. Quando a gente fala de ESG, eu estou falando de discussão de modelo de negócio. Eu não estou falando de uma questão ideológica, eu não estou falando de uma questão também política, mas eu estou falando de uma questão, de uma provocação do próprio modelo capitalista. Aí a gente pode ter várias discussões sobre o que é positivo, o que é negativo o capitalismo, mas quando eu estou falando de empresas, né, do segundo setor, eu estou falando de instituições que geram lucro. Mas será que a forma de obter lucro é essa que a gente viveu até hoje? Será que esses consumidores que boicotam, entre aspas, as empresas, não percebem que essa forma de obter lucro não é a que eles querem para eles? E a gente vai ficar fora disso? E a gente vai fechar os olhos para esses consumidores, acreditando, tendo na nossa mentalidade que o que a gente faz é o que é certo? Então, essa discussão é que a gente precisa ter. Eu acho que não é, a verdade, ela não está estabelecida agora. Eu acho que o futuro de uma agenda SG não é o que a gente tem hoje. Isso aí eu tenho clareza de que não é, mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o caminho da discussão é esse. Eu acho que esse a gente não volta mais. Alexandre, para a gente fechar aqui nossa conversa, nossa aula, porque para mim foi uma aula, aprendi muita coisa, muito interessante assim, ouvir de um especialista, ouvir da boca de um especialista de uma maneira tão clara e tão fácil da gente entender, né? Então, acho que primeiro é isso, assim, agradecer por essa conversa, por essa aula, que eu gostei muito. Mas, para encerrar, eu queria te perguntar o seguinte: o que você acha que, por onde uma empresa assim, que ainda não adotou essas práticas, ou que tem muita dúvida, uma empresa pequena, uma empresa que está, um shopping aí, de administrador, de familiar, um shopping interior, que não tem todo esse, não tem um Alexandre dentro da empresa, né? Por onde começar? Né? Acho que eu vou finalizar nossa conversa perguntando por onde começar, por onde essas empresas devem começar ou podem começar, o que você diria para a gente? Fundamentalmente, eu entendo que a empresa precisa se conhecer, ela precisa se perceber. Quando eu falo lá atrás
que a agenda ESG é uma agenda de mitigação, identificação e mitigação de risco, basicamente eu começo a falar sobre a percepção do negócio, né? O que eu sou, aonde eu estou, aonde eu atuo. E isso não requer esforços financeiros enormes, porque a melhor estrutura para responder essas questões são os gestores da empresa, os donos da empresa, que conhecem muito bem o seu negócio, né? Eles sabem exatamente onde eles estão inseridos. Então, você começar a se perceber, e aí, tecnicamente falando, né, a partir de um simples estudo de materialidade, eu sempre recomendo que seja o primeiro passo de uma empresa que queira começar essa jornada, né? Porque ali você vai ter, efetivamente, temas específicos para atuar. Porque é muito comum esse primeiro momento, ainda mais num cenário que a gente está recebendo uma enxurrada de demanda de tudo quanto é lugar, todo mundo quer que a gente faça tudo, e, obviamente, o recurso é finito, né? O tempo é finito, de modo geral. As empresas ficam um pouco ansiosas, de modo geral, e tem que atender várias coisas, às vezes está endereçando coisas que não é material para aquela empresa, então é uma empresa pequena. Pô, vamos começar aqui no resíduo? A gente faz coleta seletiva em casa? Pô, a gente não faz nem a coleta seletiva. Vamos começar a fazer uma coleta seletiva aqui, vamos engajar o funcionário, para o funcionário entender por que ele tem que separar lá o resto da comida orgânica dele em lugar, por que ele tem que colocar o plástico em outro lugar. Será que eu não posso reduzir o meu plástico aqui em casa? Será que eu posso deixar de comprar copinho em plástico na empresa? Então, eu só vou conseguir fazer, de fato, essas ações se eu olhar para dentro e me perceber nesse processo. Então, acho que começar com vou chamar de estudo de materialidade, parece um nome mais pomposo assim, mas é uma identificação dos temas mais críticos que o seu negócio precisa endereçar. E aí você consegue, a partir daí, ter uma noção mais clara e aí buscar efetivamente apoio quando necessário, identificar o investimento que vai ser necessário para você caminhar nessa agenda. E sempre que possível estar atento ao que o mercado está dizendo, né, Juliana e Thaís? Então, porque tem muita coisa nova nascendo todos os dias. A gente tem discussões novas acontecendo todos os dias sobre todos esses temas. Então, quando você pensa que está indo para um lugar X, esse lugar está certo, surge um decreto novo, surge uma lei nova que te faz pensar, opa, não posso mais seguir por aí, preciso mudar aqui o meu plano de voo. Então, isso é normal, isso vai continuar acontecendo até a gente ter uma acomodação dessa agenda. Legal, Alexandre. Obrigada. Não sei se a Thaís tem mais alguma questão, mas para mim está super claro e eu adorei o nosso papo. Eu achei ótimo, foi uma aula, muito bom. Obrigada, viu, Alexandre, pelo seu tempo, pela paciência para explicar as coisas para a gente, e acho que vai ajudar a quem nos ouve a entender um pouco qual que é a complexidade deste conceito na indústria de shopping e varejo especificamente, que é um universo totalmente à parte, né? Verdade. Eu agradeço o convite de vocês, espero ter contribuído pelo menos um pouquinho sobre o tema. Acho que é um exercício que a gente faz diariamente aqui, que eu faço diariamente também nos círculos, enfim. E a gente a ANCAR, ela está, para reforçar, né? Ela está numa jornada bem sólida nesse processo. Acho que o fator importante é o patrocínio dos executivos, né? Da companhia. A liderança precisa entender que o tema faz parte de uma agenda estratégica da empresa e isso cascatear para todo mundo, né? Quando a gente fala com os analistas, comigo, com o pessoal da operação, com o pessoal do RH, todas as áreas da empresa precisam estar compradas nesse processo. Eu acho que é o nosso ponto positivo. Nosso benefício hoje é ter esse processo muito bem estruturado de cima para baixo. Agradeço muito o convite de vocês, espero ter contribuído. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!